Fala galera, eu sou o Emerson Marques e esse é o STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. Pastor Guilherme Malchiocchi, Pastor Vitor Pires. No vídeo de hoje, o nosso tema é o que é Trindade, após a vinheta. O que é Trindade? Pastor Vitor, nós podemos entender, vamos lá, falar sobre a Trindade. Vamos lá. Porque nós falamos assim, quando se fala de Trindade, se fala Pai, Filho e Espírito Santo, né? Sim. Tem até algumas igrejas usam um gesto, e aí nas igrejas, nas nossas comunidades, nós Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, Pastor Vitor. É importante deixarmos claro o contexto histórico. Então, o cristianismo nasce ali com a pessoa de Jesus Cristo, é uma religião nova e clandestina e perseguida no contexto de Império Romano, até que lá na frente, com Constantino, ele se converte e ele autoriza o culto cristão. Logo depois da conversão dele, em 325, nós temos um primeiro concílio, uma grande e importante reunião com a liderança da igreja para definir alguns pontos essenciais que estavam gerando uma certa polêmica. A questão principal do concílio de Nicéia era sobre a pessoa de Jesus. Se ele era 100% Deus, se ele era 100% homem, se ele era as duas coisas, enfim. E nesse concílio já tivemos a instituição desse dogma cristão, que é a Trindade. Então, a partir ali dos primeiros séculos, desde o início da igreja já formada, nós temos essa concepção. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas e uma ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, assim, é a Trindade. Sim. Pastor Guilherme? Olha, biblicamente, nós não encontramos esse termo, né? É importante destacar também que na Bíblia não existe o termo ou a palavra Trindade, mas nós conseguimos, através de uma exegese, ou seja, de uma interpretação, extrair o conceito de Trindade definido, né, e defendido muito bem por Agostinho, quando ele diz que negar a Trindade é loucura, mas também é difícil compreendê-la. Mas eu vejo em Mateus capítulo 3, ali a figura perfeita, onde as linhas das Escrituras mostram perfeitamente a Trindade junta, operando no batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. Então ali em Mateus capítulo 3, a gente enxerga Deus Pai falando com voz do alto céus, dizendo: este é o meu filho amado de quem me comprazo. O Espírito Santo se revelando, né, num formato de pomba, né, num símbolo de pomba ali, mostrando que aquele era o Cristo, o Messias enviado por Deus, e o próprio Filho, que é o Messias e o Cristo, nas águas do batismo. Então ali a gente enxerga, né, a figura da Trindade de uma forma muito clara. Quando a gente volta para Gênesis também, 1:26, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Então a gente consegue enxergar que a linguagem no plural está se referindo justamente à Trindade, que desde o princípio, de eternidade a eternidade, estava em tudo, né, fazendo conforme a sua vontade os seus planos no tempo oportuno. Existe alguma diferença dentre os cristãos protestantes e católicos a respeito da Trindade? Dentro da teologia cristã, não, eles acreditam também na Trindade, tal como os protestantes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perfeito. E como entender essa questão da Trindade? Como que a gente pode olhar através das Escrituras? Porque nós temos alguns grupos até pseudos cristãos, e alguns grupos que se identificam cristãos, até mesmo como evangélicos, protestantes, mas que não creem na Trindade. Como vocês entendem isso? Olha, eu vejo que algum grupo, seja religioso ou não, que não crê na Trindade e nega essa verdade que claramente é revelada nas Escrituras, comete o erro da heresia.
porque está deturbando um ensino que claramente é apresentado nas Escrituras. Então, quando a gente olha para Atos capítulo 5, quando Ananias e Zafira mente ali para Pedro, o que Pedro fala? Tu não mentiste a homens, mas a Deus, se referindo ao Espírito Santo no contexto. Então, ali a gente vê que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E o que é importante a gente falar também é que você não vai encontrar em livro nenhum essa classificação. Deus Pai, a primeira pessoa, Deus Filho, a segunda pessoa, Deus Espírito Santo, a terceira pessoa. Como se fosse uma classe cronológica, uma hierarquia, e não existe nada disso, porque os três é um único Deus. Né? Então, o Deus Espírito Santo, ele é conhecido como a terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque primeiro, no princípio, na criação, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, ali se manifestou criando todas as coisas, né? Então, a sua obra veio na primazia. Depois veio a obra de quem? Do Messias. Então, conhecido como segunda pessoa da Trindade, não porque ele é inferior a Deus Pai, mas porque a sua obra veio depois. E depois de Jesus Cristo, quando ele fica na terra, depois da sua ressurreição, por um espaço de 40 dias, depois acontece a sua ascensão aos céus, e ele envia então o Espírito Santo em Atos capítulo 2, cumprindo a profecia de Joel capítulo 2, verso 28, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne, os velhos sonharão, os mancebos terão sonhos e visões. Então veja que o cumprimento ali da descida do Espírito Santo só acontece quando Jesus ele ascende aos céus, sobe aos céus. E veja que a obra do Espírito Santo, que é o quê? A capacitar a igreja, convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então ele é conhecido como a terceira pessoa porque a sua obra vem, né, em terceiro lugar, subsequente à obra do Deus Filho e subsequente à obra do Deus Pai. Então não existe uma hierarquia, mas é por obras feitas, né, assim são conhecidos então como primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Tem uma passagem de João, acho que é no Evangelho de João, que Jesus, que alguns grupos defendem assim a tese que não há Trindade, quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Como entender essa passagem, pastor Vitor? Eu e o Pai somos um, porque essa é alguns argumentos sobre a não existência da Trindade, porque Jesus fala, eu e o Pai somos um. Como entender isso? Como que a gente... O pastor Guilherme já citou, através de uma análise, de um estudo com, enfim, ferramentas como a exegese, você precisa considerar a Bíblia como um todo e, portanto, fica muito evidente para quem estuda teologia cristã a Trindade. Então, na verdade, esse é um texto, uma passagem que, na verdade, serve como apoio para afirmarmos que tem mais de uma pessoa ali trabalhando juntos, tá? Não para refutar, como alguns grupos, né, está trazendo aí. Então, para mim, na verdade, é muito simples. Eu não tenho essa dificuldade em... sim, ele já está verbalizando que ele e o Pai são um. Já é um apoio, já é um adendo adicional para nossa crença no nosso dogma da Trindade. Claro que ali não está incluso o Espírito Santo, mas ele já está reforçando que são duas pessoas em um. É como se ele quisesse passar para os seus ouvintes que aquele que recebe ele mesmo como Cristo de Deus, o enviado de Deus, o Messias de Deus, está recebendo o próprio Pai Criador. Então ele fala, eu e o Pai somos um, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Então veja que ali ele está querendo mostrar que o próprio Deus se encarnou na pessoa de Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, verso 11. Né? Então veja, porque a graça de Deus se manifestou na pessoa de Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Então esse é o feito de Deus, né? Como disse Billy Graham, o maior milagre não foi o homem ter subido à lua, mas foi Deus ter descido à terra. Na onde? Na pessoa de Jesus. Então quem vê Jesus, quem enxerga Jesus, obrigatoriamente enxerga a pessoa do Pai. Por quê? Porque quem vê o Filho vê o Pai.
Não é verdade? Quando eu falar da Débora, justamente a gente também pode estar falando do Emerson, porque eles estão muito próximos, é pai e filho, não é verdade? Quando fala do Paulinho, consequentemente vai falar do pai, principalmente quando é pequeno, né? Porque mostra um cuidado mais profundo e tal. Então, assim, é inevitável. Quem vê o filho, vê o pai. Então, ali ele já está mostrando que através de Cristo nós temos acesso ao Pai, que é o mediador da primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 5. Né? Mostrando que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A saber, Cristo Jesus, o homem. Reforça a Trindade. Exatamente, reforça a Trindade. A Trindade ela vem desde de Gênesis? Sim, Gênesis 1, 26. Como o pastor citou, tudo foi criado pela palavra do seu poder. Então, é o Pai fazendo a missão de Jesus, lembrando a questão da hierarquia, né? Então, no princípio, enfim, essa lógica dos três trabalhando ali, o Espírito pairava sobre a face das águas, é muito claro, muito evidente, tá? Veja aqui, veja aqui em Salmo 139, verso 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde me fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, ali tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Veja que no verso 7 ele destaca a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então ali a gente consegue entender aqui nesse texto de Salmo 139, quem é onipresente? Deus. E aqui o salmista está se referindo ao Espírito. Então, se ele subir ao mais alto céus ou se arrumar a sua cama no mais profundo Seol, o Espírito do Senhor estará acompanhando ele, mostrando a onipresença do Espírito. E quem é detentor unicamente deste atributo onipresença? Somente a pessoa de Deus. Então, aqui mais um texto reafirmando que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus. Essa evidência do Espírito Santo no Novo Testamento, ela vem na pessoa de Jesus no batismo ou não? Não entendi a pergunta. Por exemplo, quando Jesus é batizado, quando João Batista está anunciando a vinda do Messias, vamos para o texto. Jesus é batizado. Sim. Quando ele desce sobre ele o Espírito, a bomba como um Espírito, a gente pode entender que aquilo ali é a manifestação da Trindade? Como o pastor Guilherme já citou, sim, nós temos os três presentes, porque Jesus está encarnado, é uma das pessoas da Trindade. Aí nós temos Deus verbalizando, falando, esse é meu filho amado que me comprazo. E aí a pomba descendo. Veja aqui também a pomba ali no caso, representando o Espírito, é um sinal para João Batista olhar e enxergar como um sinal, como havia sido falado para ele, revelado a ele, de quem ele vir descer o Espírito, este é o Cristo enviado. Então era um sinal que Deus estava dando para João Batista, para ele afirmar em João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então veja, Mateus capítulo 3, verso 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então veja que Mateus está mostrando que aquele quem João Batista viu o Espírito descer como uma pomba era um sinal enviado por Deus para que João pudesse entender que aquele era o Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus para tirar o pecado do mundo. Ali é uma forma figurativa, porque acredito eu, que Jesus na sua essência, ele e o Pai sendo um, a Trindade sempre junta em todo o período, em toda a eternidade ali, o Espírito já habitava em Jesus, já fazia parte da vida de Jesus. Ele nasceu com o Espírito, ele e o Espírito é um, ele e Deus é um. Quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Espírito, quem tem o Espírito, vê o Filho. E tanto que o apóstolo
Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 14, diz que todo crente que tem o Espírito Santo na vida do crente é um penhor para o dia do juízo. Então só vai ser salvo quem tem o Espírito. Então veja que o Espírito, né, de Deus é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. E aqui o Espírito se revelando como pompa é apenas um sinal para que João, sendo homem, pudesse enxergar e reconhecer que realmente Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus. Eu gosto inclusive de entender, eu penso dessa forma, que a pomba descendo materializada, o Espírito Santo descendo materializado numa forma de pomba, enfim, não foi para Jesus. Exato, né? Foi para os homens. Foi para os homens, para como nós, sinal. Para João, enfim. Perfeito, né? Como um sinal. Para as pessoas se assentassem como um sinal. Eu tenho uma pergunta polêmica aqui para vocês, muito polêmica mesmo. As pessoas confundem Trindade, Espírito Santo, dons. Nós vamos encaminhando aqui já para o final. Essa pergunta final é uma pergunta polêmica, porque às vezes as pessoas confundem, né? Olha, Trindade é uma coisa, Espírito Santo é outra, dons. E aí? A Trindade, Espírito Santo e dom. Existe diferença entre Espírito Santo e dons? Bom, deixa-me falar. Vamos pensar, nós cremos, já ficou claro, na Trindade. Sim. São 3 pessoas. A convicção unicista entende que existe uma Trindade, mas onde cada Deus, cada pessoa se manifesta de uma vez diferente, né? A cada momento. Então, assim, elas não são 3 ao mesmo tempo. Elas meio que são diferentes e se manifestam de formas diferentes. Então, às vezes é o Deus Pai que está se apresentando, se manifestando, e aí sai Deus Pai e se exclui completamente. Agora é o Espírito Santo, como se eles realmente fossem distintos. Tá? E nós temos o unitarista, que entende que Deus é o ser supremo, o criador de todas as coisas, que Jesus é uma pessoa, mas não tem nada a ver com Deus Pai. Entende-o como um profeta, né? E que o Espírito Santo é como se fosse uma força, uma inspiração. Mas Jesus e o Espírito Santo não são entendidos como divindades, como Deus. Então, piora a questão, né? Nós temos religiões que entendem, que têm a sua teologia fundamentada nessa estrutura de pensamento. Então, dito isso, vamos focar aqui no nosso umbigo. Vamos pensar aqui na Trindade. Então, nós cremos que são 3 pessoas, uma delas é o Espírito Santo, e eu particularmente creio que o Espírito Santo, ele concede, ele libera dons. Mas o dom não é o Espírito Santo. São 2 coisas distintas, tá? Então é como se o Espírito Santo, eu vou tentar ilustrar aqui, presenteasse pessoas com alguns dons, talentos, enfim, tá? O dom, ele é justamente concedido pelo Espírito ao crente com um objetivo. E qual é esse objetivo? A edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Então ele separa uns para pastores, outros para mestres, outros, né, com determinados e infindáveis ministérios que a igreja necessita para poder estar desenvolvendo um bom trabalho para a honra de Deus, né? Então veja que a função do Espírito Santo, depois que salva o crente, que convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo, agora resgatando esse pecador, trazendo esse pecador do reino das trevas para o reino da luz, enxertando ele na figueira, enxertando ele no corpo de Cristo, agora ele concede dons, né? Porque é importante a gente destacar também a diferença entre talentos e dons, né? Então, talentos é algo que você tem um talento natural, mais humano. Você pode, por exemplo, tocar violão no mundo, né? Tocar violão como falamos no outro podcast, tocar violão numa balada, né? Num show. Isso ali é um talento que você estudou e tem. Agora, quando você se converte e agora toca o seu violão na igreja, né, para o louvor do Senhor, isso é um dom. Por quê? Porque com o seu dom você está edificando o corpo de Cristo.
Né? Então, um talento é algo que não edifica, é algo que você tem, mas não é algo que obrigatoriamente edifica o corpo de Cristo. Agora, um dom é algo que obrigatoriamente edifica o corpo de Cristo, que é concedido por Deus, para que Deus esteja te usando como uma ferramenta para a edificação da sua igreja. Né? Então, a gente precisa entender que dom não é Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, conhecido mais teologicamente. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E o Deus Espírito Santo concede dons para a sua igreja, para que os membros da sua igreja edifiquem uns aos outros. Legal. Esse aí, pessoal, nós abordamos um tema dentro do cristianismo, porque alguns outros grupos religiosos não têm a questão da Trindade. Alguns é somente Deus, né? Deus como ser superior, não existe a Trindade. Alguns é Deus e um profeta, e alguns são vários deuses, e como sempre nós dizemos aqui, né? Respeitamos a todos, entendemos a todos. E assim, para finalizar, tem uma pergunta chave aqui. E o batismo do Espírito Santo? Calma, brincadeira, só, né? Isso aqui nós já falamos no podcast, é outro assunto. Mas quando se dá o batismo? Quando se dá o batismo. É legal, hein, pastor? Mas a gente pode finalizar. A gente já pode, né? Não, mas isso aí é bem simples, né? Porque tem um texto, né? Até o nosso telespectador aí, que às vezes talvez não conseguiu ver, tem um texto que eu gosto muito, que simplifica muito esse assunto. Porque alguns dizem que a gente recebe o Espírito Santo quando a gente fala a língua de anjo. Já viu? Você era chulhando, e aí recebeu. Não, meu irmão. A evidência que você recebe o Espírito Santo é o crer, é a fé. Efésios capítulo 1, verso 13, diz o quê? Crendo no Evangelho, qual foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja que a gente recebe o Espírito Santo, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa quando nós cremos de todo o nosso coração no Evangelho da nossa salvação. Então, recebemos o Espírito Santo quando? Quando de fato né, venham a crer no Evangelho da salvação. Ponto final. Não é outras línguas, não é dançar, não é qualquer outra manifestação. A manifestação evidente de ter recebido o Espírito Santo é crer na mensagem de salvação. Ponto. Mas isso aí Efésios 1,13, né? Pode até dar uma olhada lá. É um tema pra gente depois falar mais. É um tema longo, um assunto legal também, que traz conhecimento, que nos edifica, né? Mas é isso aí, pessoal. Podcast, um novo formato, com patrocinadores, com equipe. Então nós queremos agradecer. Vai lá, não deixa de se inscrever no nosso canal, dá aquela curtida e compartilha com seus amigos, tá bom? Porque o conhecimento te liberta.